Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Paiva e na aula de Geografia de hoje nós vamos estudar sobre globalização e blocos econômicos. Então vamos lá. Então, nesse pequeno parágrafo a gente vai ter os principais índices que representam o que é a globalização e os blocos econômicos. E eu vou ler para vocês. O mundo sofreu importantes transformações durante o século XX. O pós-segunda guerra foi marcado pela bipolarização, atenção para essa palavra, vocês podem anotar, mundial. A crise do socialismo, a partir de 1980, mudou profundamente as relações geopolíticas. Eu quero que vocês também anotem essa palavra, que ela é muito importante. Estabelecidas e redesenhou as fronteiras político-econômicas planetárias. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente vai entender o que representa essa crise no socialismo, quais foram as principais transformações em relação às geopolíticas, que significam as decisões dessas nações, desses governos, que foram tomadas durante esse período. Então, a gente vai entender o que foi esse contexto da Guerra Fria. Então, vamos lá. Do mundo bipolar à multipolarização. Então, como eu falei, o fim da Segunda Guerra Mundial ela representa o início da Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria? Foi uma guerra político e ideológica travada pelos sistemas capitalistas e socialistas. O sistema capitalista é representado principalmente pelos Estados Unidos e o sistema socialista é representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que esse sistema socialista ele sofreu um colapso, uma crise no final da década de 80, o que favoreceu o predomínio do sistema capitalista, que era representado, como eu já falei, pelos Estados Unidos, mas não somente, era a América como um todo, a Bacia do Pacífico, como o Japão, União Europeia, o continente africano e o Oriente Médio. E esse sistema capitalista ele favoreceu também a era técnico-científico-informacional, o que representa investimentos em tecnologias, investimentos em informações de modo geral. Globalização e regionalização. Então, a gente vai entender agora como se dá esse processo de globalização. Esse processo ele é impulsionado pelo comércio exterior. Então, são produzidos num determinado país, mas a comercialização dele é mundial. Então, o comércio exterior é isso. E a globalização também representa a internacionalização da economia, justamente o exemplo que eu dei, essa produção de um país, ela é compartilhada, ela é relacionada a diversos outros países do sistema capitalista. E a abertura de fronteiras ela vai representar justamente essa relação de países que comercializam os produtos que eles produzem em determinado país com os outros países de mesmo sistema. E como vai se dar essa divulgação do sistema capitalista? Essa divulgação de produção em massa, essa divulgação de comércio, que a gente está produzindo, a gente precisa exportar, a gente precisa comercializar. Isso vai se dar por meio da propaganda de mídia, da internet, e na época que começou era dada por jornais, por índices, por publicações em artigos, em revistas que sinalizavam isso. Enfim, qualquer meio de informação que pudesse ser divulgado o sistema capitalista, isso era feito. Então, outra forma de intensificar essa popularização do sistema capitalista era a massificação cultural, ou seja, era colocado à sociedade que o sistema capitalista ele era promissor, o sistema capitalista ele devia continuar, que era o melhor sistema, que era uma melhor forma de desenvolver a economia, desenvolver a sociedade, a cidade como um todo. Só que não era bem assim, existia desníveis, desigualdades entre os países ricos e pobres. Então, se existia países de primeiro mundo, necessariamente deveriam existir outras escalas também, países pobres, países que eram tidos apenas teoricamente como colônias, que eram exportadores de matérias-primas, e os países mais ricos eram os países mais industrializados.
E isso causava também, nessa escala, né, de desigualdade, o desnível, né, tecnológico. Os países mais ricos detinham as maiores e melhores tecnologias, né, tecnologias de qualidade, enquanto os outros países de mesmo sistema, eles tinham pouca tecnologia. Então, se não tinham pouca tecnologia, mas não tinham como repassar essa tecnologia de forma igualitária a toda a sociedade, né? Então, o sistema capitalista, ele tem também os seus lados contraditórios, assim, que ele não favorecia de forma igual a todos os países membros. E com essa desigualdade, essa diferenciação entre países ricos e pobres, regiões ricas e pobres, áreas ricas e pobres, que se tem início a formação de blocos econômicos e regionais, que a gente vai ver agora. Então, aqui nessa imagem a gente tem os 4 exemplos de etapas de integração, né, para a formação de um bloco econômico, que seriam a área de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união monetária. Mais para frente a gente vai ver sobre cada uma dessas etapas. Então, aqui nessas imagens ela está mostrando, né, os principais blocos econômicos do mundo. Aqui nesse bloco econômico rosa representa o NAFTA, né? E a gente pode notar que a sua área de integração ela é muito ampla. Ela é bastante significativa, atuando até em outros blocos econômicos, né? E a gente também tem aqui a União Europeia e a APEC. Ok. Então vamos ver agora um pouco mais sobre esses blocos econômicos. Começando pelo NAFTA. E ele teve início em 1988, zona de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México. Então, 3 países aqui ocidentais, né, da América. Primeira etapa rumo à ALCA. Em vigor desde 1994, enfrenta dificuldades que envolvem, sobretudo, a participação mexicana. Maquiladoras. O que são maquiladores? Maquiladores são empresas que importam produtos, aí elas produzem produtos a partir, né, dessa importação, só que elas não comercializam esses produtos no país. Então, o exemplo do México, que foi onde começou, né, e onde se teve o desenvolvimento dessas maquiladoras, desse conceito, é justamente esse. Elas importavam produtos, fabricavam, mas não comercializavam esse produto no México, no país. E só favorecia os outros países, né, do bloco econômico. E um ponto negativo ou um ponto problemático desse bloco é a migração ilegal na fronteira dos 2 países, ou seja, do México com os Estados Unidos e posteriormente, né, o Canadá. Mas há um conflito muito grande com relação a essa migração, porque não é tão fácil fazer essa travessia entre México e Estados Unidos. Tem muita burocracia. Vamos falar do Mercosul, né, bloco econômico do qual o Brasil faz parte. Então, aqui nessa imagem tá dando bem detalhado, né, os países membros, Estado associado e Estado observador, que no caso seria o México, que também, né, participa desse bloco econômico. Os principais blocos econômicos regionais. Aí a gente tem mais um exemplo aqui da União Europeia, né, e países pretendentes, esse que está de laranjado. Países pretendentes simplesmente os países que estão na fila de espera, a um passo de entrar, só estão aguardando a análise, né, de todos os países do Conselho para conseguir, né, fazer parte da União Europeia. E aqui também está representado os países que utilizam o euro, que utilizam a moeda em comum. E é isso. Os principais blocos regionais. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o Mercosul. Teve início em 1991, união aduaneira feita no Tratado de Assunção. Membros afetivos. Aí aqui vai dar todos os países, né, que fazem parte desse grupo: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela
em processo de adaptação aos princípios do bloco. Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador como membros associados, participando apenas da zona de livre comércio. Então, a gente vai entender que os blocos econômicos eles têm diferentes regras, né, diferentes maneiras de atuação, de relação, de geopolítica, né? Desafios desse bloco econômico Mercosul: superação dos desníveis econômicos entre os seus membros e novos parceiros comerciais, ou seja, os países sul-americanos, os países que fazem parte do Mercosul, eles não têm características tanto étnicos, culturais, quanto econômicas iguais. Então, o que tá subentendido aqui é que esses países precisam, né, rever, né, suas políticas econômicas para poder, né, seguir uma linha mais coerente com relação às regras para participação no bloco econômico, essas relações de mercado. E também para, né, conseguir novos parceiros, outros países, né, para participar do bloco. Integração entre países latino-americanos: ALADI, Pacto Andino, Unasul, CARICOM e MMCA. Vamos falar agora um pouco sobre a APEC. O objetivo é se tornar até 2020 a maior zona de livre comércio do mundo. Agrega potências econômicas da atualidade como Japão e Estados Unidos, ao lado de economias frágeis como Chile e Peru. A desigualdade econômica somada à heterogeneidade cultural e política dificulta a integração efetiva do bloco. Ou seja, aqui a gente tem mais um exemplo de que as características de cada país eles contam muito para essas relações econômicas. Então, se tem um país de primeiro mundo e tem um país que está enfrentando situação econômica delicada, vai ter muitas diferenças e vai ter muita dificuldade em relação a esses dois países, porque há muitos riscos nesses investimentos. Então, o país rico não vai querer arriscar, né, não vai querer arriscar no sentido de investir em empresas no país que é pobre, por exemplo, porque pode não se ter um retorno esperado. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Então, essa foi a aula sobre blocos econômicos e globalização. Eu espero que vocês tenham entendido e é isso.